Olá, olá, boa noite. Vamos só fixar o comentário aqui. Pronto. Boa noite, pessoal que já está entrando. Pessoal, já me dá um feedback aí se o áudio tá bom. Pessoal que já está entrando aqui, me dá um alô se vocês estão me escutando. A live de hoje é um tema diferente, um formato um pouquinho diferente. Parece que está torto isso. Tá bom. Daqui a pouquinho o Diogo tá chegando aí, o Diogo Araújo. Opa, acho que estamos online de novo. Vê esse, a cabecinha. Aqui? Não tá aí, Não tá ainda não. O Diogo tá chegando aí e a gente vai convidar ele, porque nós vamos fazer juntos essa live, eu e ele, tratando. Vocês estão me escutando, pessoal? Só para me dar um feedback aí se o áudio tá ok. Acho que ninguém. Nós vamos tratar sobre um tema diferente hoje, que são as dificuldades das prefeituras na pandemia, as dificuldades no aspecto orçamentário, no aspecto fiscal, tá? E isso é um desafio. Obrigado, Carlene. Tudo ok, né, Welbs? Bacana, Emiliana? Ok. Nós vamos comentar isso porque existe essa forte demanda, existem muitas dúvidas dos gestores municipais, dos prefeitos, dos próprios secretários, a respeito de como proceder na aquisição de insumos, de serviços relacionados à pandemia. Isso mudou muito a dinâmica das prefeituras, por vários fatores. Você tem uma diminuição muito grande de receitas, porque a atividade econômica está muito menor, muito parada, né? Então as receitas municipais caem, as receitas dos estados também, mas nosso foco maior aqui é a prefeitura. Então as receitas tributárias diminuíram muito. E isso traz dificuldades aos gestores. E também a necessidade, a urgência que demanda a situação de pandemia, né? Então, nós temos novas regras, nós temos novas possibilidades, que o Diogo entrou aqui já. Vamos chamar ele aqui. Nós temos uma nova sistemática legal para atender às demandas do coronavírus. Boa noite, doutor Diogo, tudo bom? Boa noite, meu amigo Leão, tudo bem com você? Beleza, bacana. Eu fui começando aqui, Vamos lá. Boa noite, pessoal. dizendo para o pessoal. Nós estamos fazendo essa live de forma um pouco diferente hoje, tema diferente, dia diferente, de terça-feira, né? Mas vamos continuar as lives de quinta, já avisar o pessoal. As lives de quinta voltadas para as eleições e as lives de terça mais voltadas para a gestão pública. Essa é a ideia que a Megasoft trouxe para a gente, porque está tendo muita dúvida, muita demanda sobre esse novo momento, né? Das dificuldades das prefeituras, dos gestores, dos secretários, dos próprios vereadores, né? Em encarar esses desafios da pandemia do coronavírus, né? Você assessora muito a prefeitura, você deve estar sentindo isso no couro, né? Na pele. Sofrendo muito. Ministério Público, imprensa, todo mundo pegando o pé. Todo mundo pegando no pé, todo mundo com dúvida, porque não há muitas certezas também, né? Então, tem muita novidade, né? A principal novidade, Diogo, eu estava olhando aqui sobre... você me interrompe quando você quiser, você faz a parte, você faz interferência. Você é meu professor. Nós somos de casa. Eu sou o anfitrião e você é o convidado, apesar de que você é de casa, né? Então eu vou te encher de pergunta aqui, vou te apertar pra caramba, Vixe. pra gente dúvida da turma. Não sei se eu dou O principal conta de responder, não.
Se você não der conta, mais ninguém dá conta. Né? O Modéstia. principal instrumento que surgiu aí na condução dos problemas cotidianos das prefeituras em relação ao coronavírus, me parece que é a Lei 13.979, Sim. né? Que trouxe uma política de enfrentamento à pandemia e trazendo novas regras, uma flexibilização da hipótese de dispensa de licitação. Né? Está sendo muito utilizada mesmo? Eu digo que trouxe uma facilidade para fazer as compras, né? E, infelizmente, também trouxe uma facilidade para maus gestores fazerem coisa errada. Está sendo muito utilizada. Até hoje eu estava dando uma pesquisada no assunto para responder um questionamento do Ministério Público de uma prefeitura e até assustei. Um dos dados da CGU é que em pesquisas realizadas em grandes centros, subiram 180% as aquisições por dispensas de licitação. Então é um número assustador, mas que reflete também a urgência e a emergência que o momento nos traz, né? Exatamente. Né? A gente tem que ver se tudo que está sendo feito com base nessa lei, com base nessa flexibilização da dispensa de licitação, se tem a ver com o enfrentamento da pandemia. É isso que talvez seja uma das preocupações, né, dos órgãos aí de controle. Né? Justamente. Esse mau uso da possibilidade. Né? Justamente. O que até para o pessoal entender, assim, às vezes quem não é da área, a gente tem espectadores de diversos segmentos. Dispensa de licitação é uma das modalidades, né, de licitação. Tecnicamente não é bem isso, mas tudo que você vai adquirir no serviço público, você tem que licitar. Você tem que fazer uma concorrência, né, lato sensu falando. Ou seja, tem que haver disputa de preço, de melhores condições, para que, atendendo o interesse público, a administração pública adquira a melhor qualidade possível, no melhor preço possível. Essa é a lógica da licitação. E a dispensa de licitação é quando a competição é inviável, seja pela urgência, pela natureza do objeto, né? Quando não se pode aguardar um processo licitatório que às vezes é moroso. Essa é a lógica da dispensa de licitação em casos de urgência, como é a pandemia. Daí, o Congresso Nacional fez uma lei transitória, né, somente para esse momento, isso está muito bem marcado nessa lei, é a Lei 13.979, para que durante o momento de pandemia haja uma facilidade de fazer a dispensa de licitação. A lógica é boa, a dispensa é muito boa. O mau uso dessa legislação é que traz dificuldades e tem que ser muito bem visto. Tem que ser visto com muito cuidado, mas ela tem que ser utilizada com esse propósito, de acelerar as aquisições de insumos, de materiais, de equipamentos, de EPIs, né? Para que você não tenha que ficar aguardando um processo regular, um processo administrativo de licitação, senão deixa de atender o objeto que é a urgência dessa crise sanitária que nós estamos vivendo. Foi só para situar o pessoal que de repente não está tão ligado no dia a dia do que é uma dispensa de licitação, o que é um processo licitatório, talvez isso dê uma ajuda. Né? É por aí. A lei 866, ela traçou algumas diretrizes, né, de quando poderiam ser dispensados, e o Planalto editou a Lei 13.979, que veio falar, dentre outras coisas, em seu artigo 4º, das possibilidades de dispensa para aquisição de bens e outros insumos para o enfrentamento da Covid. Essa legislação foi muito discutida à época. Eu estou até abrindo aqui, por isso que eu não estou olhando pro celular aqui. Eu estava abrindo a lei aqui porque ela fala o seguinte, no artigo 4º, é dispensável a licitação para aquisição de bens,
serviços, inclusive de engenharias e insumos destinados ao enfrentamento de emergência, de, da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, do que trata essa lei. E aí, logo depois, veio essa redação, já é da medida provisória, porque a Lei 13.979 foi modificada, porque no começo, quando ela foi editada, verificou-se que ela não seria tão executável. Eu lembro que eu passei dias e dias, e noites vendo live, viu, Leon? Eu digo que as lives nos ajudaram a estudar, porque foram meios de assistir grandes, renomados doutrinadores falando sobre o assunto e todo mundo perdido. A gente não sabia o que pensar, não sabia o que fazer, e uma certeza que eu via em todo mundo, e era uma certeza que eu carregava, era da prudência. Era que tinha que se tomar prudência em utilizar-se dessa lei. Só que uma coisa que nós enfrentamos muito foi a prudência em detrimento da emergência do atendimento na saúde. Qual era melhor? Ser Escolha prudente, difícil, né? ser prudente numa compra que às vezes era vultosa e de preços duvidosos, ou realizar aquelas aquisições altas, sabendo que o Ministério Público iria investigar, os adversários políticos iriam utilizar isso politicamente. Então, esse é o grande problema do nosso país. Eu acho que nessas aquisições, a grande lição que vai ficar para nós, que eu penso, é essa dificuldade em se ter políticas públicas com crédito. Porque tudo que o gestor faz hoje, ele é desacreditado. Tudo que ele faz, alguém está plantando a maldade, falando que ele está fazendo errado. É muito complicado. Nós sofremos muito como advogados de prefeituras, não só eu, tenho certeza que se tiver mais advogados aqui nos assistindo, sabe do que eu estou falando. Em emitir pareceres, por exemplo, favoráveis a determinadas compras. Tinha que fundamentar na questão da vida e vamos lá. Porque não dá muito para saber o que vai acontecer. E a lei, ela abriu um leque amplo para poder fazer essas aquisições, mas ao mesmo tempo ela deixou clara também que deveria se ter cautela nessas compras, né? E hoje nós estamos vendo aí diversas e diversas denúncias do Ministério Público e diversas, a gente sabe que muitas infundadas, muito a imprensa gosta de aparecer utilizando disso, porque isso vende, né? Isso é notícia. Isso vendia jornal antigamente e hoje era clique, né? Hoje era like. Hoje era like. Exatamente. Ó, a doutora Luciana Abrão entrou, e a doutora Luciana Abrão, que é uma especialista em licitação, amiga minha, que sempre que eu tenho uma dúvida um pouquinho mais profunda, ela me socorre na hora. Só mandar um abraço para ela aí. Então ela está sofrendo bastante. Doutora Josiane também, Augusto Ventura, advogado de Anápolis. Esse pessoal que lida com licitação hoje está sofrendo mais que vaca na horta, como diz no interior. Né? Então, é fácil. Aqui no artigo 4º da Lei 13.979, vamos lá. Deixa eu só achar aqui, Leon. Um dos problemas que aconteceu muito, e eu acho que tem muitas... A doutora Luciana Abrão deve ter sentido isso na pele, o artigo 4º que falava o seguinte: nas contratações para aquisições de bens e serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata essa lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. O que é termo de referência simplificado e o que é projeto básico simplificado, Leon? Eu entendo que isso aqui foi feito pensando nos hospitais de campanha, por exemplo, né? Então, para que não haja um projeto executivo muito complexo, demorado, né?
Será que foi isso? A É, ideia o do grande perfil? problema dessas leis que são feitas às pressas é que você não tem como mensurar o que são essas palavras. Ora, simplificado é simplificado, mas até onde pode ser simplificado? É, Simplificado para o gestor vai ser alguma coisa, simplificado para os órgãos de proteção vão ser outra, e simplificado para os vereadores vão ser outra. Essa já foi uma das primeiras dificuldades em se mensurar como é que seriam feitas essas aquisições. E aí, logo no parágrafo primeiro, fala o seguinte: o termo de referência simplificado ou projeto básico simplificado, a que se refere o CAPT, conterá. Aí ele veio e falou: declaração do objeto, fundamentação simplificada da contratação, descrição resumida da solução apresentada, requisitos da contratação, critérios de medição e pagamento, estimativa dos preços. Tá. Até o quinto, ele deu aqui 5 critérios para falar o que era simplificado. Mas dentro dessa fundamentação, ele colocou de novo fundamentação simplificada. Descrição resumida. Eu vi vários e vários e vários questionamentos, por exemplo, quando o pessoal ia comprar respiradores, lá no comecinho, não estava tendo nem respirador no mercado. é. Então, pensando nisso aqui, a descrição resumida foi perfeita, porque como é que ia fazer uma descrição mais abrangente de respiradores, sendo que nem tinha respirador direito para comprar? Então, você tinha que colocar lá que queria um respirador. Qualquer que tivesse no mercado, aquela prefeitura queria. Então, isso foi bem colocado. Só que aí o Ministério Público, a CGU, os órgãos de proteção já começaram a questionar que não deveria ser tão resumido, que tinha que ser mais aplicado. Ora, as prefeituras estavam querendo botar um ventilador lá para respirar as pessoas, para as pessoas fazerem uso, pelo menos, daquele respirador, de não ter um material de qualidade ou Às vezes não era o melhor, o ideal, mas era o possível, né? Era o que se encontrava no mercado. Então, essas discussões ainda vão longe, né? Acho que não sei. O senhor deu uma travada. Deu uma travada aqui. Até vou comentar aqui o Eberson de Jesus, ele comentou uma coisa aqui, eu vou fazer um contraponto a ele, que isso é bom para o debate. Ó. Devido à pandemia, a data... Acho que foi o comentário anterior dele. Os prefeitos estão nadando de braçadas nos resíduos das verbas, das emendas e convênios. Qual o posicionamento de vocês sobre os gastos das verbas? Eberson, eu vou fazer o seguinte contraponto. Às vezes, dá essa impressão de que até uma vontade de que essa crise continue, permaneça, que tem muita gente estaria se privilegiando desses recursos. Na verdade, o gestor hoje está com muita dificuldade. Por quê? Ele tem uma queda de receita própria muito grande. Essas receitas que vêm para o coronavírus, ele não pode fazer o que ele quiser com ela. Politicamente é muito complicada a situação de prefeitos e secretários de saúde nesse momento, porque você tem que fazer o possível, tem que fazer o que dá, você não necessariamente faz o que você quer, e em políticas que não necessariamente são boas de voto. Você está respondendo a uma crise. Então, o Diogo comentou agora aqui, muitas vezes você não tem referência para tomar as decisões mais corretas, mais acertadas, naquele momento em que chega a demanda, uma crise de saúde. Você vai agir como gestor com o que você tem na mão, com as informações que você tem na mão naquele momento. Então, não é um momento fácil para ninguém que tenha a responsabilidade de tomar decisão enquanto poder público. Então, eu questiono um pouco essa coisa de que estão nadando de braçada. Eu acho que eles estão passando um aperto. Tanto para tomar a decisão, porque a fiscalização desse pessoal, desses prefeitos, desses gestores, vai ser daqui para frente, quando a crise já vai ter passado, e vai ser muito mais fácil enxergar o que a situação foi de fato. Então, só que no momento da tomada de decisão para comprar, para fazer uma dispensa e tudo mais, você não tinha todas aquelas informações ainda. Então, não é um contexto fácil para o gestor público. É essa ideia que eu queria passar, que às vezes muita gente, com razão,
não pensa nesse lado, até porque não lida no dia a dia da prefeitura, muitas vezes, né? Claro que sim, como o Diogo bem lembrou logo no começo, tem gente fazendo mau uso dessas possibilidades legais, né? De dispensa mais fácil, né? Dispensação mais fácil. Eu tenho um Então, posicionamento até mais forte, Leão. hum, Eu fico triste em ver comentários igual esse do Weber, porque quando você está gerindo as coisas, é só ele imaginar na casa dele. Você tenta gerir a sua casa da melhor forma possível. Ora, você nunca pensa em tomar um prejuízo quando você vai fazer um negócio na sua casa. Mas às vezes acontece. Não é porque você é burro, não é porque você é desonesto, não é porque você é malandro. Mas acontece na sua casa de você não dar conta de sempre fazer negócios bem feitos. A gente sabe que a corrupção existe, a gente sabe que teve esse problema no Brasil de descrédito com a classe política, mas nós estamos vivendo uma época de inversão completa de valores. Não sei se é inversão de valores ou o que é. Eu sei que se a gente continuar pensando dessa forma, daqui uns dias ninguém vai querer mais mexer com política. Porque o verdade. cidadão de honesto, ele já entra na política sabendo que ele virou bandido a partir do dia que ele assume, por causa desses pensamentos, em virtude desses pensamentos. E eu citei um exemplo aqui no começo. Ora, o gestor tem que decidir se ele faz uma compra difícil porque existe materiais fora do preço de mercado, ou se ele preserva a vida de pessoas que poderiam ali estar cometidas com a doença. Se ele fizer a compra com valor maior, ele vai ser duramente criticado porque ele fez a compra com valor maior e vai ser chamado de ladrão na sociedade. Se ele não fizer a compra, a sociedade vai falar que ele está deixando a população morrer. Então, assim, o político hoje, ele vive numa situação complicadíssima, numa situação difícil, que essa inversão, essa Acho que deu uma cortada aqui o Diogo para mim. Tá rodando aí ele? Melhorou? Voltou? Voltou. Leon, tá me escutando? Estou escutando. Tá me Perfeito. escutando? Voltou? Então, o que eu estava falando é isso. Eu ainda sou entusiasta que nós, advogados, a população, deve acreditar mais na classe política e fiscalizar. Eu acho que nós temos que fiscalizar e tendo provas, sim, aí fazer as acusações. Não sair acusando todo mundo, igual está sendo feito, jogando na mídia, jogando na rede social. Hoje ficou muito fácil de se criticar, se jogar pedra. Então, eu acho que não é por aí, e eu não gosto desse tipo de crítica. Eu acho que esse tipo de crítica, ela não leva a lugar nenhum, só atrapalha o país. Nós temos que lembrar que o país está na mão dos políticos e nós dependemos da política para viver. Porque se a política vai mal, nós vamos mal. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. Não adianta a gente criminalizar a classe política, a gente tem que melhorar a qualidade dela. Sim. Né? Daí a importância de ter a eleição regular, se não está bom, aquele político troca, na próxima não reeleja, se for o caso, ou fiscalize. Daí a importância de um legislativo de qualidade, para que esse legislativo fiscalize o prefeito e contribua com a gestão dele, porque a gente cobra muito de prefeito, mas o vereador tem que ser de qualidade. Ele tem que estar atento também, ele tem que estudar, ele tem que analisar, porque ele é a primeira fiscalização. Até eu vi um dado hoje, Diogo, que me parece que, eu posso estar errado, porque eu li só a manchete ali e tal. O ministro da Saúde estava prestando contas hoje no Congresso Nacional, em alguma comissão, sobre as verbas que estão sendo repassadas. E parece que uma parte muito pequena das verbas destinadas ao coronavírus foram repassadas aos municípios e estados. Parece que na ordem de 27,5% do que estava previsto. Ou seja, não é essa enxurrada de dinheiro que tem muita gente pensando. Não é tão fácil assim. O dinheiro demora a chegar, às vezes não vai tudo. Sinceramente, o prefeito fica entre a cruz e a espada, os gestores
ficam entre a cruz e a espada. E, ó, exatamente os jornalistas Haroldo falando, banalizaram as acusações e críticas. É muito difícil tomar decisão nesse momento. Então, é importante a fiscalização, sem dúvida nenhuma, mas é importante a consciência de que ninguém está em uma situação muito simples. É coisa tão complicada, utilizando essa lei que a gente tem falado aqui, a Lei 13.979. Ela é uma lei extremamente recente, do início do período de pandemia, e já foi alterada 2 vezes, de tanto que está difícil regular o tema. Tem 2 MPs em cima dela aqui, com modificações pontuais, para tentar dar um norte um pouco mais claro para os prefeitos. Prefeitos, governador. A CGU mudou, só para você ter uma ideia, a CGU mudou o termo de referência dele de compra umas 4, 5 vezes. Porque foi começando a entender que não era daquele jeito e era muito novo. Tudo que a gente escutava era isso. Ninguém sabia, ninguém sabe o que fazer. E o gestor público tem que tomar a decisão. É igual, seu filho está doente, você tem que levar para o hospital. E aí? Vou levar para o hospital. Exatamente. Tem dinheiro no bolso ou não tem? Eu vou levar para o hospital. Assim era o gestor. O pessoal estava com medo daquela situação. Alguns acharam que tinha que comprar, alguns acharam que tinha que fechar. Errado ou certo, infelizmente a gente não vai saber quem está, né? A gente só vai saber quem está certo e quem está errado quando passar tudo isso. Não, eu também nem acredito nisso. Eu acho que a gente vai saber quem usou de má fé para fazer as coisas. Agora, quem estava certo e errado, eu acho que não vai ter como você mensurar isso, ninguém mensurar, porque é um caso que nunca existiu. O ser humano, ele pensa e, às vezes, o pensamento não é igual. Agora, eu participei de várias e várias mesas de debates, Leon, para definir algumas atitudes que a gestão iria tomar. E ali você tinha advogado, contador, 2, 3 advogados, prefeitos, secretários. Ora, cada pessoa tem um pensamento sobre certas coisas. Então, você tentava ali harmonizar e tomar uma decisão. Certo ou errado, a administração tinha que agir. Não, o que eu ia dizer para a oposição, sempre errada, né? Sempre errada, né? Quando é uma oposição especialmente irresponsável, né? Que acontece muito. Eu ia falar justamente, chegando nesse ponto que você tocou. A gente só vai saber mais ou menos o que é certo e errado quando passar, e olhe lá. Aí vai saber, assim, avaliar quem errou tentando acertar ou quem errou de má fé. Aí o que errou de má fé tem que ser punido. Exatamente. A busca do direito processo legal. Do processo legal com ampla defesa e contraditório para apurar. E o erro na administração pública é muito comum. Você deu o exemplo da casa. Você erra na gestão da sua casa, das suas contas pessoais, dos seus negócios pessoais. Mas você não é penalizado por isso. Você é penalizado na vida civil quando você erra de má fé, quando você comete um crime e tal. Por que o prefeito, se ele erra, tentando acertar, por que ele também é penalizado, muitas vezes com a inelegibilidade, com uma rejeição de contas, com a responsabilização do valor nas contas dele, ali, nas contas, do CPF dele, né? Isso afasta muita gente da política. É nesse ponto que a gente tem que estar levantando esse ponto que é importante. Então, não é simples assim. Estão nadando em dinheiro e tal. É uma coisa muito complexa. Era nesse sentido que eu ia falar. É verdade. Pune-se a má fé, não o simples erro. E como a gente não tem ainda, até hoje, mesmo com 4 meses aí estamos indo para 4 meses, né, de pandemia no Brasil, nós não temos referencial muito claro do que fazer, como fazer em cada situação. Está sendo construído, né? Então, olha aqui, ó, o FN Criações aqui falou aqui, ó, Cristalina bateu recorde de preço pago no respirador. Preço honesto e equipe que procurou o fornecedor. Achou um preço justo, acertou. Salvo melhor juízo. Eu não sei o preço que Cristalina pagou, mas hoje eu fiz uma pesquisa e a CGU, ela fez uma auditoria, não sei quais foram os termos técnicos, que ela avaliou
que teve compras de respiradores de 25 mil até 500 mil reais. Aí. Ela achou um valor, Léo, cortou aqui, ela achou um valor X lá, que ela achou que era um valor médio, que seria um valor que era o valor médio dessas compras, analisando todas as compras que foram feitas. Então, assim, essa questão do respirador foi muito discutida. Compra, não compra? O valor está exorbitante? Não está? Tem fornecedor? Não tem? Saiu uma portaria interministerial que falava que os fornecedores não deveriam fornecer para as prefeituras, só deveria fornecer para o órgão federal. Então, as prefeituras que conseguiram comprar no começo, elas foram arrojadas, elas conseguiram comprar, independente do preço que elas pagaram, porque a União veio com a portaria e encaminhou para todos os fornecedores do Brasil. Ó, tudo que vocês têm é para a União. Então, aqueles municípios que compraram, do valor que foi, que eles pagaram, eles foram arrojados. Agora, tem que investigar se teve falcatrua ou não. Agora, simplesmente falar que eles gastaram verba pública e jogaram dinheiro fora com isso é leviano. Então, se Cristalina conseguiu comprar bem, parabéns. Foi difícil, eu acompanhei muitas compras, eu tive muitos municípios que não conseguiram comprar, tive município que comprou, virou noticiário, teve município que não comprou e virou noticiário porque não comprou, mas não conseguiu, não tinha quem fornecesse. Então, essa questão do respirador ainda está sendo muito discutido. Ontem mesmo teve uma ação da Polícia Federal no estado do Pará, com o governo lá, tentando prender o governador ou o secretário de saúde. Então, assim, eu acho que tudo, essa legislação, ela tentou ajudar a população na questão da saúde, mas ela deu uma brecha para os prefeitos e secretários estaduais de saúde sofrerem também com as atitudes. E muitas vezes eu vejo, assim, quando a gente vê uma notícia dessas, de uma operação muito, muito forte e tal, às vezes a gente consegue perceber, nós que atuamos, que a responsabilidade ali é do fornecedor. Às vezes um aventureiro ali que resolveu se meter nisso naquele momento e está fornecendo mal, ou não está fornecendo, ou não está... Aí, por conta de uma dispensa que foi feita ali com pressa, claro, para tentar atender, não necessariamente é do gestor. Sempre lembrando, tem gente má fé? Tem. Mas eu acho que muitas vezes o erro é do fornecedor. Tá muito, muito caro. São Paulo fez uma compra gigantesca de respiradores da China e não recebeu tudo. Sim. Recebeu uma parcela dos respiradores e pagou adiantado, ou boa parte adiantado, para conseguir ter preferência, para conseguir receber. Porque o mundo inteiro precisando do mesmo equipamento, do mesmo insumo, se você não paga adiantado, eles não entregam. Eles vão entregar para outro país. A pessoa física, quando você vai comprar alguma coisa, você não tem que fazer lá o calção, você não tem que fazer a reserva para segurar aquele negócio. E na administração pública a gente sabe que não pode, mas num momento desse... Que foi uma exceção, que é a Lei 13979, peraí, 13979, isso. 979. Trouxe uma dispensa que permite o pagamento antecipado, justamente para dar essa capacidade de competir, que a administração pública consiga acessar o fornecedor, consiga comprar dele, senão, o que eu sempre coloco na balança, né? Se a gente não tivesse essa flexibilização dessas normas aí, para aquisição, talvez a gente tivesse um número muito maior de mortos. Eu acredito nessa possibilidade. Talvez ainda viéssemos a ter. Hoje, há já alguns equipamentos, um pouco mais de UTI aí disponível para os usuários, especialmente do Sul. Né? Eu acho que já que a gente começou aqui, eu acho que até fugiu um pouco do tema, que a gente ia discutir sobre a lei e tal, mas é inevitável essas discussões, eu acho que todo mundo que está aqui nos assistindo também está passando por isso. Essas são nossas críticas, esses nossos apontamentos ao que está acontecendo. E
no sentir meu hoje da lei 13.979 é que ela pode ser até aplicada, mas ela deve ser aplicada com extrema cautela, com extrema fundamentação no processo, com extrema cotação de preços, e a gente sabe que não está tendo como cotar preços, mas faça essas cotações e utilize, em vez da dispensa, o pregão reduzido, que nós apelidamos aí, quem está trabalhando como pregão express, os 4 dias. Tente não utilizar a dispensa, porque o gestor ele vai ser criticado por essa dispensa, o Ministério Público vai pegar no pé por causa dessa dispensa, com razão, porque tem gestores fazendo coisas erradas, então o Ministério Público tem que averiguar mesmo. A imprensa hoje, imprensa eu digo, blogs, canais de YouTube, canais de Facebook, eles gostam disso porque isso vende. Então, se tiver pessoas nos assistindo aqui que militam, que trabalham com licitações, a prudência é a palavra-chave hoje. Eu, onde estou trabalhando, nos municípios que assessoro, praticamente aboli a dispensa pela Lei 13.979, a não ser um caso que chegue àquele extremo do extremo do extremo. Aí sim. Caso contrário, é preferível, infelizmente, eu digo isso infelizmente, é preferível que o gestor seja precavido do que dê uma saúde rápida, uma solução rápida para a saúde da cidade, porque senão ele vai responder hoje, amanhã e até quando sair da prefeitura. E o que ele puder fazer para fundamentar as opções dele ali, a opção da dispensa ou não, a questão do preço, se o preço estiver fora do mercado anterior, como é que você vai usar referências antigas depois de uma situação de pandemia, com o dólar aumentando tanto, uma demanda nunca vista nesses mesmos equipamentos e insumos. Então, tudo que ele puder utilizar dentro do procedimento, seja da dispensa, seja do pregão, para justificar, para fundamentar, para comprovar essa situação da compra que ele está fazendo, é muito importante. Porque muitas vezes ele vai ser fiscalizado daqui a muitos meses. E aí, como é que, se não tiver lá documentado que ele optou por comprar, vamos supor, um aparelho respirador por 3 vezes o preço, ele demonstra lá com outras cotações, com notícias de jornal mesmo, falando da alta demanda daquele equipamento naquele momento. Isso vai ajudar na defesa quando ele sofrer uma fiscalização, uma representação, um julgamento desse contrato. Então, acho que isso vale como dica para quem tem que fazer uma escolha difícil de uma dispensa, ou mesmo de um pregão, enfim, para justificar um preço mais alto. É o momento que estamos vivendo. É o que eu falo sempre, coloque no papel. Tudo que se for fazer, coloque no papel. Escreva. Não pense só. Pensou, escreveu no papel, justificou, esquece o que a lei lá está falando simplificado. Não faça nada simplificado. Faça extremamente escrito. Ah, eu quero comprar máscara. Por que eu quero comprar máscara? Quantas pessoas eu tenho na gestão que vão utilizar máscara? Quantas vezes tem que trocar de máscara para justificar a quantidade que você está querendo comprar máscara? Ah, vou comprar saco de lixo leitoso para os hospitais. Quantos pontos de lixo eu tenho no hospital? Aonde que eu vou utilizar? Qual a periodicidade que eu vou trocar? Por que eu preciso daquela quantidade? Então, tem que especificar ao máximo, deixar tudo muito claro no papel, para que, se vier dúvidas, se vierem críticas, o papel está ali, está explicando, você não vai precisar ter que explicar tanto. Esse é o grande problema hoje das nossas prefeituras, do Estado, da União. É a falta de escrever. Nós perdemos um pouco o hábito de escrever. Então, nós temos que fundamentar e colocar no papel tudo que for preciso e deixar o mais claro possível o porquê daquela necessidade de estar adquirindo aquilo. E o preço, a mesma coisa, justificar o máximo que for possível
o porquê que é aquele preço, porquê daquele preço que está sendo feito. E aí confesso para você que não é fácil nesse período. É. Hoje, eu pessoalmente, fiquei a tarde inteira, Leonte, confesso, com 4 colaboradores do escritório também trabalhando nisso, pesquisando preços de um determinado produto, para me ver se aquele preço que estava sendo adquirido lá estava dentro do preço de mercado. E a conclusão que eu cheguei é que não tem como pesquisar o preço porque não tem o produto no mercado. Aí, olha que loucura, né? Entendeu? Eu passei, foram pessoas procurando isso o dia inteiro. E não conseguimos. E antes era, vou criticar lá a gestão porque não conseguiu. Não, nós também pelejamos. Não conseguimos. Telefone, internet, ligamos em tudo enquanto é distribuidora que a gente sabia no estado de Goiás. Aí mandei pesquisar em Minas, mandei pesquisar em São Paulo. Não tem. E o despacho do Ministério Público era: comprove o porquê do preço. Não tem fornecedor, não Vou, tem man- mais oferta. vou mandar um bilhetinho para ele. Fica um dia aqui comigo e a gente vai pesquisar junto. É nessa situação. O servidor da prefeitura certifique lá nos autos do procedimento. Ó, liguei para tal lugar, liguei para tal lugar, olhei em tal site, não tem oferta do produto. Não tem oferta do produto. Gaste uma folha de papel para justificar isso, que você evita muitos anos de demanda futuramente em cima desse contrato. Essa como assessoramento, é a dica que a gente pode dar. É ruim falar dica, mas isso é assessoria mesmo, consultoria. Que a gente pode dar para quem. Deve ter muito servidor público aqui nessa live. Então, acho que vale a pena sempre certificar no papel ali o que está, a situação de fato que você viu quando você estava fazendo o procedimento. Isso ajuda. A Clésia Oliveira perguntou aqui: o que fazer quando o gestor não sabe ainda a forma de trabalhar, tomar as medidas necessárias em época de pandemia, tudo novo? Hoje, Clésia, infelizmente, a cautela é isso tudo que a gente está falando. Ó, o Radar Águas Lindas aqui fez uma pergunta. Até ele mesmo falou. Estou fora de contexto, mas quando será o início da campanha eleitoral, sendo adiadas para 15 de novembro? Grato pela atenção. Radar Águas Lindas. Seguinte, eu não sei se eu te respondo ou se eu te provoco para você ficar curioso, para você assistir a live de quinta. Que a gente está separando aqui. A gente está separando aqui. Provavelmente, quinta-feira, a gente vai ter essa definição, né? Mas só para dar que quinta-feira a gente vai ter live também, mais focada no direito eleitoral. Então, essas de terça vão ser mais focadas em gestão pública, pelo que eu estou sabendo aqui, da Megasoft. E quinta a gente faz um pouquinho mais voltada, como já é tradição, para o direito eleitoral. A questão hoje, pessoal de Águas Lindas, a matéria está no Senado ela está bem mais pacífica, na Câmara não. Então, ainda não temos nem garantia de que vai ser a data para a qual vai ser adiada e não sabemos ainda se o calendário vai ser arrastado, vai ser jogado mais para frente, ou se, por exemplo, vão permitir o início da campanha no dia 16 de agosto, que seria o dia da campanha no calendário normal, né? Nós não temos essa novidade, aliás, essa informação ainda. O Radar Online aí, o TV Senado está passando ao vivo a discussão a discussão hoje começou à tarde e eu estou até com a tela aberta aqui. Ainda estão discutindo, o Senado meio que, pelo jeito, já aprovou a data do dia 15 de novembro, mas ainda tem, pelo jeito, aprovou a PEC do jeito que estava, sem fazer alteração. Ela tem vários artigos lá e realmente a Câmara ainda não sabe o que fazer. A Câmara ainda não, pelas informações que a gente tem, é que a Câmara ainda não formou essa convicção. Então, não tem consenso ainda, né? Não, então a gente ainda depende de ir para a Câmara e ver o que vai acontecer. O Senado sinalizou que dia 15. E aí, como ficarão esse período de campanha e tudo, ainda depende do que vai decidir lá na Câmara. Pelo projeto que está lá, pela PEC que está lá, não se mudou nada, só ampliou a data, só se esticou a data das eleições. Eu sou favorável a isso, mas assim, nós não vamos entrar nesse assunto não, senão a gente
Aí, É um tema interessantíssimo para quinta-feira. É bom ampliar o prazo de campanha, não é? É bom alterar dias de eleição, deixar mais dias, menos dias, horário, mais horário, menos horário. Há uma ideia também de se fazer eleição em dias diferentes, em cidades diferentes. Nunca se cogitou isso antes no Brasil, né, na história recente. Quem sabe pode ser uma solução, não sei. Tudo isso, live de quinta-feira, a gente discute. Ó, fazendo a Estou comissão ficando de... bem blogueiro aqui. Eu vou até fazer colher um jabá aqui. A nossa Comissão de Direito Eleitoral do Estado de Goiás fez um projeto aí de alteração na emenda que tinha sido feita e encaminhou para o Senado e para a Câmara também. Ó, bacana. Diogo, que é vice-presidente da Comissão de Direito Político Eleitoral da... Secretário-geral. Ah, eu achei que você era vice-presidente. Secretário-geral. Presidente, doutor Vandir, né? Isso. Nossos amigos lá. Pessoal, que mais que tinha aqui nesse tema? Tinha muita coisa. A gente acabou indo para um lado mais de opinião nossa e tal. A gente queria fazer um negócio mais técnico e não conseguimos, né? O Leandro falando, os ordenadores de despesa estão sob forte pressão por risco de fazer errado? Muita. O medo de fazer coisa errada e ser penalizado. Fazer coisa errada é aquele erro que a gente falou. Não é o erro intencional, né? Mas existe essa pressão enorme, sim. Confesso que eu não quereria ser gestor. Eu também não, Deus me livre. Ainda mais de saúde nesse momento. Nesse né? período. Não é à toa que a gente não tem ministro da saúde. Né? Tá difícil achar quem queira essa vaga. Né? O TCM soltou uma orientação técnica, importante ressaltar isso, para dar um pouco mais de diretrizes, não necessariamente sobre a questão da dispensa de licitação, mas sobre a parte orçamentária. Né? Então ele tem ali... Me fugiu o número da orientação técnica. Me fugiu o número. Mas, basicamente, os principais pontos que o TCM orienta os gestores nesse momento, na parte orçamentária das prefeituras, é que se faça criação de programa ou ação orçamentária específica, abertura de créditos extraordinários com amparo no decreto do chefe do Poder Executivo, tudo muito na linha da decretação de estado de calamidade. Lembrando que, desde lá de cima da União para baixo, já tem mais ou menos mais ou menos não, existe uma diretriz de não obrigar os gestores às metas fiscais, às contas, porque estamos em estado de calamidade pública. Né? Então... É a recomendação número 1. Depois teve a número 2, a número 3, a número 4. Tem a número 4. Tem a número 1, que estabelece recomendações aos jurisdicionados. A número 2, que recomenda a observância das regras para a flexibilização do comércio. A 3, que reiterou aos gestores a obrigatoriedade dos casos de Covid. E a número 4, que foi aqui... recomendou a suspensão dos prazos de validade dos concursos. Então, é a número 1, a que você está falando. O que você falou, eu lembrei. Então, é uma orientação que tem que ser seguida, ajuda os prefeitos, né, como ele vai manejar os recursos e a parte orçamentária, não é necessariamente a parte financeira, mas a parte orçamentária, para não incidir em irregularidade nesse aspecto também. Né. Lembrando que, por conta da decretação de estado de calamidade, a situação já fugiu completamente normal. Então, também há uma flexibilização já prevista na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 65, se não me engano, de que desobriga o gestor a cumprir diversas metas orçamentárias. Né? Justamente porque ele tem uma situação de perda de arrecadação muito grande, com um aumento de despesas muito grandes em áreas específicas, para conseguir o objetivo da administração pública, que é enfrentar a crise. Então, você tem que suspender a exigência ali de atingir determinados índices, determinadas metas de aspecto fiscal. Não tem como. Né? Justamente. Porque os gestores, em tempos normais, os gestores respondem por isso, quando não atingem as regras da LRF.
Na verdade, a única certeza que nós temos mesmo é que, no final disso tudo, nós advogados teremos muito trabalho. Muito trabalho. Daí a necessidade, a importância de uma assessoria jurídica boa, uma assessoria contábil boa também, para evitar os danos, né? Evitar os danos. Eu acho que a gente deu uma pinceladinha aqui, uma aguçada no instinto, e nas próximas lives nós vamos tratar de algumas coisinhas mais polêmicas, dar algumas dicas, mostrar algumas orientações da CGU, do TCM, para que os gestores municipais não caiam em descrédito, em dissabor aí com a população, com o Ministério Público, com a polícia, com os vereadores, com a imprensa, com todo mundo. Eu, na verdade, sou entusiasta e torço muito pela classe política. Eu acho que os políticos têm que melhorar essa visão de política no Brasil. Exatamente. A política está se profissionalizando muito no Brasil. A gente fala muito disso nas lives sobre direito eleitoral. Quem não é profissional fica na chapada, fica no meio do caminho, cada vez mais, né? E a gestão também. Então, é cada vez mais profissional, o gestor tem que buscar informação. Até não é nem só para se defender. Você falou muito bem do quanto a mídia, oficial ou não, ela pega no pé do gestor e tem que pegar mesmo. Tem que pegar, é o papel da mídia. Mas, se você tem atos, você administra com profissionalismo, você tem uma capacidade de resposta muito mais rápida e muito mais certeira. Você tem um procedimento de dispensa, que seja lá, com preço acima, com quantitativo diferente. Isso estando bem fundamentado e você estando bem assessorado, você dá a resposta imediata àquele jornal que coloca uma manchete lá injusta com a sua gestão, né? Então, é muito importante o prefeito estar bem assessorado na comunicação, no jurídico, na contabilidade, né? Se cercar de pessoas boas ali, responsáveis, né? Acho que é esse o recado. Essa é uma live também meio que um teste, né? Porque a gente está entrando em temas que a gente até então não tinha falado, né? Vamos ver se a gente faz mais nesse sentido, aprofundando mais nesses temas aí, Voltaremos na próxima terça-feira com essa live sobre isso e vamos colher mais perguntas, mais dúvidas para a gente responder aqui. Para a gente provocar o pessoal, né? E a ideia nossa é ser polêmico mesmo, a gente não concorda com todo mundo, a gente faz, estou brincando, a gente faz um contraponto, às vezes, ao que é o senso comum. A nossa função como profissionais é ver de uma perspectiva técnica e também amparada na prática, porque a gente lida com isso no dia a dia. As dificuldades que você tem com seus clientes, as dificuldades que eu tenho com os meus, a gente vê o lado de dentro do balcão, né? Então, é isso que a gente quer trazer. A gente não quer falar só clichês, não. A gente quer trazer a realidade, né? É isso aí. Ok? Ó, nosso tempo vai acabar daqui a pouquinho. Pessoal, obrigado. Doutora Luciana, Leandro Coutinho, pessoal, muito obrigado pela audiência. Obrigado pelo convite, Leão. Obrigado, Megasoft. Até quinta-feira. Quinta-feira, acredito que nós já falaremos se adiou ou não. Se Deus quiser, a gente já tem essa definição, que eu não aguento mais. Qualquer que seja a data, a gente precisa ter uma definição. A definição para todo mundo poder trabalhar, todo mundo poder saber quando começa a campanha e tal. Isso é muito importante. Tomara que a gente já traga novidade na live de quinta-feira. Justamente. Tá bom? Pessoal, alguma consideração final? Não, né? Grande abraço. Nós estamos. Abração. Boa noite para todo mundo. Até amanhã. Vou encerrar aqui, tá acabando. Abraço. Boa noite. Tchau.